as recompensas do perdão. É isso mesmo, o perdão gera recompensas. Você sabia disso? Bom, eu quero passar essa jornada com você nesses próximos minutos, compartilhando para mim uma das chaves da felicidade para qualquer pessoa e algo que tem prendido muitas pessoas, falar sobre perdão. Mas eu queria falar perdão com você sob uma nova perspectiva. A gente fala muito de perdão, coisas negativas, que a gente precisa liberar perdão, mas poucas pessoas falam das recompensas de se perdoar. É possível, sim. Quando você perdoa, você tem recompensas, benefícios, frutos positivos na sua vida. É muito comum e todos sabem alguns dados muito negativos da falta de perdão. Quando você não perdoa, as pessoas já conhecem muitos estudos. Eu queria dividir alguns estudos com vocês. Vamos falar dos prejuízos primeiro. Antes de falar da recompensa, todo mundo fala muito de prejuízo, mas eu acho importante a gente lembrar desses prejuízos. Por exemplo, prejuízos na saúde física. A ciência comprova, existem inúmeros estudos científicos e médicos, deixando claro que a falta de perdão, olha que interessante, gente, diminui até a nossa imunidade. Olha isso, até a nossa imunidade. A falta de perdão, né, o rancor, ele gera, entre outras coisas, ele desencadeia em nosso sistema imunológico uma série de deficiências. Ele pode causar, inclusive, hipertensão. Olha que interessante, eu vi um estudo que a severidade da hipertensão gerada pela falta de perdão, em algumas situações, ela se equipara à hipertensão gerada pelo tabagismo, pelo cigarro. Olha que coisa grave. Pois é, esse tipo de afirmação científica sobre vários efeitos decorrentes da falta de perdão, da amargura que uma pessoa carrega no peito, ele vai além disso. Algumas pessoas, alguns estudos muito sérios, vêm e comprovam que muitas vezes essa falta de perdão é raiz até de cânceres, de doenças graves como câncer. Mas é muito interessante que essa afirmação da ciência, ela está muito ligada a alguma coisa que a própria a Bíblia fala, que a raiz da amargura, ela gera muitas doenças. E é interessante que, saindo do mundo da sua saúde física, também afeta tua vida espiritual, independente da tua religião. Uma coisa que a gente sempre faz, né, independente da religião, a pessoa que reza um Pai Nosso, ora um Pai Nosso, naquilo que você crê, há um princípio muito básico, que é o que se diz lá naquela oração, que diz o seguinte: perdoe as nossas dívidas, assim como eu perdoo os nossos devedores. Olha que interessante. A falta de perdão te bloqueia na sua vida espiritual. Ela causa um dano na sua vida física, na sua saúde, na sua vida espiritual, independente da sua religião. E mais ainda, é a prova cabal de que ela é a raiz de inúmeros sentimentos de depressão, de ódio, de amargura, de mau humor. Olha quantas coisas negativas. Mas eu não quero mais falar dessas coisas negativas. Eu estou te alertando para que você pare e pense. Você quer carregar isso no seu peito? Mas muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com o perdão. Mas eu queria te mostrar um outro ângulo. Por que nós podemos e devemos perdoar? Nós temos recompensas claras em nossas vidas quando nós conseguimos perdoar. É isso mesmo, recompensas claras. Para a gente entender que a gente tem recompensa, eu queria primeiro refocar, mudar a tua visão. Quando a gente fala de amargura, de liberar perdão, de perdoar outras pessoas, a gente está muito focado no outro. E é justamente nesse outro que te machucou algum dia. E isso bloqueia, você fala, não quero falar disso, porque é como se você tivesse dando diretamente uma anistia àquela pessoa que te feriu e você não está pronto para isso.
Mas eu queria mostrar um outro lado. Na verdade, eu não estou falando do outro que te feriu. Eu estou falando do que você está carregando. Há uma pessoa que diz algo muito bonito sobre perdão, e na verdade a falta de perdão, que me machuca e marca muito. Que ele diz assim: quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando um veneno para o outro morrer. Olha que interessante. Você coloca dentro de você algo com ódio, querendo matar o outro. É aquilo que está dentro de você em relação ao outro, mas na verdade está aqui, está correndo no seu sangue, está correndo nas suas veias, está batendo no teu coração. Então, a amargura que está dentro de você está te prendendo. Então, quando a gente fala de perdão, para de olhar nesse momento. Olha que estranho. Não estou falando do outro, não. Eu estou falando de você ser livre. Eu estou falando de você lidar com essa coisa ruim que está dentro de você. Eu queria dar um novo significado para perdão para você. Eu queria ressignificar a palavra perdão para você. Perdão não necessariamente estamos falando só do outro. Em primeiro lugar, perdão é você se tornar livre. É você sair de uma cadeia que você se colocou por um sentimento que geraram em você. Algo que te feriu, aquilo que te fizeram, te tornou prisioneiro dentro de você mesmo. É interessante que quando você odeia ou quando você tem muita mágoa de alguém, você está ligado com aquela pessoa para sempre. É muito estranho. Por mais que você queira esquecer, aquilo está dentro de você. E o pior erro que você pode cometer é jogar essa mágoa para debaixo do tapete. Quando você enfrenta, de fato, essa mágoa, você tira ela debaixo do tapete. Mas você não está tirando focando na pessoa. Você está tirando porque você quer ser livre. Olha o perdão como uma liberdade para você, não é para outra pessoa. Eu estou falando, em primeiro lugar, para você ser livre. Não deixe isso aí no seu peito. Eu queria contar para você uma das maiores experiências da minha vida. A experiência de viver o perdão. E as recompensas que eu estou colhendo até hoje por viver o perdão. Sabe? Essa história começa quando eu tinha 3 ou 4 anos. E eu me vi órfão. Órfão de pai. Órfão de pai? Sim. Meu pai não morreu, não. Foi quando os meus pais se separaram. Eu aprendi que a pior orfandade não é quando a pessoa parte para sempre. A pior orfandade é a do desamparo. É da rejeição. Meus pais se separaram. Depois de inúmeras amantes que batiam na porta da minha mãe e que falavam absurdos para minha mãe, chegou o limite quando mais uma se aproximou e informou que estava grávida de um filho do meu pai. Eu e minha irmã mais velha que eu, 3 anos, começamos então a viver as consequências de uma separação desse casal. A minha mãe é uma guerreira. Eu tenho a melhor mãe do mundo. Eu sou grato a Deus. Uma das pessoas, para mim, a pessoa mais forte que eu conheci. Uma mulher negra que viveu divorciada naquela época. O divórcio era algo muito grave para a sociedade, como continua sendo, mas havia um preconceito muito grande. Uma mulher negra desamparada que nos criou com um amor absurdo. Infelizmente, meu pai, ele não se divorciou só da minha mãe. Ele nos abandonou. Ele nos abandonou não só financeiramente, não dando pensão, mas o pior abandono foi aqui, o afetivo. A minha irmã mais velha certamente sofreu muito mais. Eu tinha 4 a 5 anos, a minha irmã um pouco mais velha. E eu tenho certeza que a pergunta que não sai do nosso coração era: por que o papai nos abandonou? O que nós fizemos? Se não deu certo com a mamãe, mas por que ele também... Será que a gente fez algo errado e ele deixou de amar a gente? O que eu fiz pro papai? Muitas coisas vão acontecendo na nossa vida.
eu tive a bênção de, juntamente com essa mãe maravilhosa, ter o apoio de criação dos meus avós, a minha avó e meu avô. As pessoas mais maravilhosas com quem eu convivi, que eu tenho muito orgulho. E que o meu avô, ele foi um pai. Ele foi o melhor pai do mundo para mim, Machadão. Um pai extraordinário. E eu cresci com uma mãe guerreira maravilhosa, uns avós de ouro. Eu tive uma vida muito feliz, uma infância muito alegre, amigos. Eu cresci, me tornei um homem realizado. Eu me formei, me tornei advogado. Eu tive muito sucesso profissional, fui executivo em multinacionais. Eu me casei, a minha mulher é maravilhosa, eu tenho uma família extraordinária, minha mulher é mais linda. Eu sempre fui muito feliz. Mas aquilo estava lá debaixo do tapete. Aquela rejeição estava debaixo do tapete. Estava lá. E sabe o que aconteceu um dia? Eu estava recém-casado, muito realizado, feliz, não tinha filhos ainda. A minha mãe me chamou para uma conversa. Sabe aquela mãe, aquela mulher que foi abandonada, que foi humilhada, que viu seus filhos crescerem sem pai, que momentos outros me via chorando pela ausência do meu pai. Ela chegou e disse: filho, eu quero te fazer um pedido. Fala, mãe. Eu quero que você procure seu pai e o perdoe. Eu falei: não, mãe. Eu não preciso do meu pai. Eu já esqueci o papai. Ele tá pra lá, ele tem a vida dele. Que ele seja feliz. Ele tem os outros filhos que ele dá atenção. E ele aparece de vez em quando e tá bom assim. De vez em quando a gente tem uma relação. Vez ou outra eu também vejo os outros filhos dele. E legal. Mas eu não quero mais que isso. Deixa isso guardado. Eu sou realizado. Eu sou feliz. E minha mãe disse: você nunca vai ser feliz enquanto tiver esse rancor no teu peito. A mulher que foi a mais ferida, ela começou a me dar uma lição. E eu não sou a sua mãe, mas hoje eu queria fazer o que ela fez comigo. Eu queria te dar uma corda. Eu queria te dar um conselho. Eu queria te fazer um pedido. Viva essa história de perdão. E ela me procurou e falou isso, disse: filho, faça isso. Eu falei: mãe, eu não posso. Eu não posso fazer isso. E ela disse: preste atenção. Eu não quero que você faça isso por ele. Eu falei: eu não vou fazer isso porque ele não merece. Ele nem se arrependeu. Ele nunca me procurou. Ele sabe o dano que ele causou, mas ele nunca me procurou. Daí ela disse: mas você não vai fazer isso por ele. Você vai fazer primeiro por você. Porque tudo isso que você tem de bom no coração não pode ser manchado por esse rancor que está aí dentro. Filho, se um dia ele partir e você deixar ir para aquele caixão, tudo isso que você tem de ruim, você nunca vai ter paz. Liga para ele. Se liberta disso, meu filho. E eu liguei. Peguei o telefone, segui o conselho da minha mãe e liguei. Eu liguei porque ela disse mais ainda. Ela disse: filho, cada vez que você vai dormir, o seu pai está lá com você. Porque quando a gente não perdoa alguém, aquele ranço, aquele rancor nos liga àquela pessoa. Quando você fecha os olhos, quando você está no seu íntimo, nos seus momentos mais íntimos, vem aquela pessoa. Filho, o seu pai estava com você, até nos seus momentos de realização. A pessoa com que você não perdoa, ela vive com você até nas suas realizações. Quando eu peguei meu canudo da faculdade, eu olhei para a plateia, estava minha mãe, minha esposa, minha família, minha irmã, meu avô e minha avó. E eu queria mostrar para eles. Mas é como se tivesse ainda uma cadeira vazia, porque ainda eu queria mostrar para o meu pai que eu tinha vencido.
ele estava lá. Ele ainda estava lá. Ele estava lá em todas as minhas conquistas, mas da maneira errada. Eu conquistava e queria mostrar que eu tinha vencido. E talvez dizer para ele: será que com isso você me aceita? Será que com isso você vai deixar de me rejeitar? Será que agora eu posso ser um filho digno de você querer me amar? Mas esse passo de ligar para o meu pai foi libertador. Essa conversa era na época que tinha telefone fixo. Ficamos 4 horas de um domingo conversando. E sabe como foi a conversa? Eu não liguei para ele para falar: você é mau. Eu não falei para ele o que ele era, o que eu achava que ele era. Não. Minha mãe me ensinou que eu devia ligar para ele e simplesmente dizer o que eu estava sentindo, o que a ausência dele causou no meu coração. Eu liguei e disse: papai, tudo bem com o senhor? Eu queria falar com o senhor por alguns minutos, que depois se transformaram em horas. Olha, eu tô ligando pro senhor, não é pra... Eu preciso falar. Eu falei justamente isso. Eu não quero viver com isso no meu coração. Eu me senti assim. Me senti abandonado e fui dizendo todos os meus sentimentos em relação ao que ele tinha feito. Eu não o acusei. Eu só disse o que eu estava sentindo. E que eu não queria morrer e nem que ele morresse com esse sentimento no meu peito. Foi para mim, e eu não esperei e não pedi que ele me pedisse perdão. Eu falei: pai, eu quero te pedir perdão por todo sentimento ruim que eu tive contra o senhor. Que toda essa rejeição me gerou ódio, amargura. Eu quero te pedir perdão porque eu não quero sentir isso por ninguém, quanto mais o senhor que é meu pai que me deu a vida. Não importa o que o senhor fez comigo, importa que eu não quero carregar mais isso no meu peito. E pela primeira vez na vida eu vi meu pai chorar. Ele começou a chorar bastante. E não se justificou. Ele não falou perdão. Ele começou a chorar. E começou a contar a vida dele com o pai dele. Meu pai também tinha sido rejeitado pelo meu avô. De uma forma ainda muito mais cruel da que eu fui. E aí, enfim, depois que ele contou tudo, ele disse: filho, eu quero te pedir perdão. Mas eu não sei fazer. Eu não sabia te amar. Eu não sabia fazer o meu papel. Eu não recebi, não justifica. E aquilo foi me gerou uma compaixão. Nada muda o que meu pai fez. E mesmo que ele não tivesse motivos, não é uma justificativa. Mas ninguém é capaz de dar o que não recebeu. Foram as 4 horas de conversa mais maravilhosas da minha vida com meu pai. E foi libertador. E aí você fala: então o relacionamento de vocês passou a ser maravilhoso. Passou a ser maravilhoso. Mas ele continuou sendo o mesmo. Ele sumia de vez em quando, mas aí era diferente, porque a gente estava ajustado. Às vezes a gente espera que depois vire tudo um conto de novela. E desde aquele dia nós passamos a ser os melhores pais e filhos. Não foi bem assim. Mas eu estava livre. Ele estava livre. E nosso relacionamento começou a fluir. Do jeito dele. Ele continuou sendo um cara meio esquisitão. Sumia. Não ligava em aniversário. Um Natal ou outro ele lembrava de ligar para os filhos. Mas o nosso relacionamento havia mudado. Mas definitivamente a nossa sorte mudou. A nossa vida mudou. Posteriormente, meu pai teve um câncer. Meu pai teve um câncer no momento em que ele estava falido financeiramente,
sem ninguém, já havia separado de todas as companheiras que ele adquiriu durante toda a vida, as inúmeras mulheres. Ele estava sozinho, morando num quarto e cozinha, falido e com câncer. Durante esse período de câncer, eu e a minha irmã tivemos a condição, tínhamos mais flexibilidade em horários no trabalho, e eu comecei a cuidar do meu pai. O tratamento não foi tão longo, a doença o levou em menos de 1 ano. Durante todo esse período, quando a gente se viu praticamente todos os dias. No hospital, eu ia visitá-lo todos os dias. E aí eu sentia que, pela minha fé, naquilo que eu acredito, a gente conversava de tudo mais um pouco, demos muitas risadas. E eu conheci inúmeras histórias do meu pai que eu não tinha a menor ideia, ele da minha vida. E ele descobriu, e a gente pôde falar da minha fé, a minha fé cristã. E eu sentia no meu coração de falar: pai, o senhor quer ter um contato diferente com Deus? Ele falou: eu sinto que eu preciso me reconciliar pelas muitas coisas erradas que eu fiz. Eu falava: pai, o senhor quer fazer uma oração hoje para se reconciliar com Deus? Ele falava: hoje não, filho. E todos os dias a gente conversava por algumas horas e acabava, e eu falava: papai, tô indo embora. Você quer fazer aquela oração da reconciliação hoje? Ele falava: não, hoje não, papai, hoje não, filho. Fica para outro dia. Ele foi piorando. E numa das fases terminais, quando ele ia intervalo entre hospital e casa, ele estava muito magro, muito debilitado. E eu pude dar banho no meu pai. Eu pus ele para dormir, eu dava remédio. E tudo aquilo que eu não vivi, ele nunca me deu banho, ele nunca pôde me dar uma comidinha. A gente teve esse momento. E você acredita que a gente fazia isso tudo rindo muito? Era um momento nosso, era uma intimidade nossa. Foi um dos momentos de maior intimidade que eu tive com meu pai. Quando, finalizando este momento, ele estava bem realmente na fase terminal, o médico me chamou e falou: nós vamos ter que recolhê-lo para um hospital terminal, para pacientes que não tem mais nenhum tratamento. E foi um dia que nós tivemos que fazer a remoção de ambulância e ele não estava medicado. Ele estava pesando um pouco menos de 50 quilos, muitos ossos. E na ambulância foi 1 hora do hospital até o outro hospital terminal. E a ambulância batia muito, passava em muitos buracos na cidade de São Paulo. E ele começou a gritar muita dor. Como eu nunca tinha visto ele sentir durante todo o processo. Quando nós chegamos no hospital terminal, eu consegui... fizemos a internação, daí ele foi medicado imediatamente, ele ficou mais calmo, mas muito debilitado, realmente estava nas últimas. E aí eu beijei, abracei, estava muito cansado emocionalmente de ver ele sofrer tanto. E eu estava saindo, ele abraçou, pegou minha mão e falou: oi, filho, mais um dia, obrigado. Você não vai me perguntar daquela oração hoje? Eu falei: claro. E nós fizemos uma oração onde ele pediu perdão a Deus pela sua vida. Ele achou um momento de espiritualidade muito importante e para mim foi o momento mais marcante da minha vida. Papai se foi dias depois. Aquela foi a nossa última conversa. Uma conversa minha, ele e o Pai do Céu. Foi maravilhoso. Um dos dias mais felizes da minha vida. Dias depois ele partiu. E óbvio, no enterro, muita dor. Com todos os outros filhos, a minha irmã. E depois que ele faleceu, sabe o que aconteceu? Através de uma cunhada querida, nós começamos a nos aproximar muito daqueles que até agora eu estava chamando dos outros filhos. Esses outros filhos se tornaram meus irmãos de verdade. Hoje, após a morte do meu pai, eu não tenho só minha irmã maravilhosa que sempre cuidou de mim, minha irmã
que sempre foi minha companheira. Deus me deu outros 3 irmãos, cunhadas, sobrinhos. Nós nos encontramos no mínimo 2 vezes por ano, temos os nossos grupos de WhatsApp, nos falamos quase todos os dias. Essa recompensa, o perdão me recompensou. O perdão me recompensou com meu pai de volta. O perdão me recompensou dando o meu pai para o Pai do céu. O perdão me recompensou, me dando uma família nova e maior. Sim, eu posso afirmar, eu sou a prova viva de que sim, há recompensas no perdão. Eu recebi a recompensa da liberdade, do amor e da vida. Muito obrigado por você compartilhar essa história comigo. Eu queria pedir para você, assim que terminar, pegue esse e-book que você tem aqui no descritivo. Tem tudo, alguns tópicos do que eu falei, mas muito mais do que isso. Eu queria que você acabasse esse vídeo, fechasse teus olhos e meditasse, pensasse. Eu sei que agora algumas pessoas estão vindo no seu coração. E eu estou te desafiando a viver atrás da sua recompensa, a recompensa do perdão, a liberdade, o amor e a vida. Muito obrigado. Seja livre. Até a próxima.